Oi, amigos e amigas do Face, do Twitter e também do YouTube. Eu sou Ernesto Albuquerque. Estamos agora com mais um vídeo do médico repórter da Rádio Cidadania. Semana passada nós mostramos aí a questão do consumo de açúcar e a restrição, a necessidade de restrição do consumo de açúcar para as crianças. Hoje vamos falar um pouquinho do sal ou do sódio. A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo mínimo de sal ou de sódio na base aí de 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal por dia, o que equivale mais ou menos a uma colher de chá, mais ou menos cheia, ou 3 a 5 daqueles sachêzinhos de sal. Portanto, isso equivale a 2 gramas de sódio por dia. Mas para facilitar, vamos falar em 5 gramas de sal por dia para crianças acima de 2 anos. As crianças abaixo de 2 anos, o sal já próprio dos alimentos já é suficiente para suprir a necessidade de sódio ou de sal das crianças. Não há necessidade dessa adição, muito menos de uma adição de colocar exageradamente sal na alimentação da criança. Então, a restrição ou limite de consumo é bastante baixo, 5 gramas de sal por dia para crianças acima de 2 anos. Todos os alimentos industrializados têm alto teor de sódio. Eu tenho até uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, que realmente mostra como realmente o sal está presente em alimentos industrializados ou processados. E é comum, muitas vezes, as mães, a família, enfim, dar bastante alimentos que têm excesso de sal, como são, por exemplo, os pães embutidos, os refrigerantes. Temos aqui uma relação de salgadinhos, doces, massas instantâneas, sopas, caldos industrializados e assim por diante. Condimentos como ketchup, mostarda, molho de soja, assim por diante. Todos eles tem o conteúdo de sal que, se você for dar para a criança, vai ultrapassar em muito a necessidade, o limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Além de outros ingredientes que fazem mal para a saúde, como a questão dos aditivos, dos corantes, isso realmente não faz bem para a saúde das crianças e também dos adultos. Para ter uma alimentação saudável, quanto mais natural a alimentação, melhor é. Por exemplo, eu tenho uma tabelinha aqui que é publicada pela Organização Mundial de Saúde. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui alguns alimentos. Um pão de hambúrguer, ele tem de sódio 239,5 miligramas. 239,5 miligramas. O campeão aqui é nuggets. Se você pegar 5 unidades de nuggets de frango, você já vai ter 844 miligramas de sódio. A gente relembra que o máximo de sódio por dia para crianças acima de 2 anos é apenas 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal. Portanto, 5 unidades de nuggets já tem 844 miligramas, quase 1 grama, mostrando aí que realmente tem bastante. O milho enlatado, 7 colheres, já tem cerca de 369 gramas, ou melhor, miligramas de sódio. Outro alimento que eu estou destacando aqui, por exemplo, ketchup. Ketchup tem 150 miligramas de sódio em 1 colher de sopa de ketchup. Outro exemplo, salgadinho, tem 160 miligramas de sódio em 25 gramas, e assim por diante. Então a gente vai observando, até vou citar o refrigerante. O refrigerante tem mais açúcar do que sódio, tem 10 miligramas de sódio em 200 ml. Até que a quantidade, nesse caso, não é tão grande, mas é grande em açúcar. São 2 alimentos que é necessária a restrição para você não gerar uma criança ser um futuro obeso, né? Um risco de doenças cardiovasculares, diabetes, todas essas doenças ligadas ao excesso de açúcar
ou eventualmente o excesso de sal. Para não ficar assim muito monótono a alimentação, nesse texto que eu tenho aqui, sugere-se que use outros temperos diferentes do sal e do açúcar. Por exemplo, para estimular o paladar da criança, alternativa, por exemplo, conforme o alimento, se colocar canela, cravo, baunilha em pequena quantidade em doces no lugar do açúcar. Para estimular o olfato tem muito a ver com o paladar, né? Ervas aromáticas, tipo salsinha, cebolinha, salsa, manjericão, orégano, alecrim, coentro, e por conta exatamente da emissão de óleos essenciais presentes nesses temperos, dá uma sensação agradável ao olfato, melhorando, obviamente, o paladar dos alimentos. E com relação à visão, para deixar o alimento mais colorido, mais bonito, isso estimula a criança a vencer muitas vezes a sua falta de apetite, né? Aquela história que a mãe fala, meu filho não come. Então você tem que melhorar o visual do alimento que você oferece para a criança. É o caso da cúrcuma, que é o açafrão da terra, que tem flavonoides, antioxidantes, e faz dá uma cor mais bonita ao alimento, dando uma cor mais no tom amarelo. Então, resumo, além da restrição de açúcar, que nós já comentamos no vídeo anterior, a questão do sal, é importante observar esses limites, tá ok? E terminar esse texto que eu aqui tenho, termina dizendo assim, olha, é fundamental reduzir o sal nas refeições e substituir por temperos naturais, e não incluir na dieta infantil alimentos com alto teor de sódio, como os industrializados, entre outros. Portanto, vamos tentar banir ou pelo menos restringir ao mínimo necessário os alimentos industrializados, principalmente nas crianças de baixa idade. Isso é muito importante, é uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, que se estabeleça um limite para o consumo de sal. Em breve voltaremos com mais um tema dentro do Médico Repórter. Eu sou Ernesto Albuquerque, até o próximo vídeo.